Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. Respiração celular, parte 3, cadeia transportadora de elétrons. E os objetivos serão compreender o funcionamento da cadeia transportadora de elétrons, compreender a formação do ATP através da teoria quimiosmótica e compreender a regulação da respiração celular como um processo. Nós vamos ver agora a última etapa da respiração celular. Essa etapa é conhecida como cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. E ela ocorre aonde? Na membrana interna da mitocôndria. Então, lembrem que a membrana interna da mitocôndria é aquela membrana que é bem impermeável. Então, nessa membrana estão presentes os vários complexos. Então, nós temos aqui, olha, complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, a ATPase, o ATP sintase. Como intermediários nesse fluxo de elétrons, nós temos aqui citocromo C e ubiquinona. Observem que a ubiquinona está inserida totalmente na parte hidrofóbica da membrana. Então, porque ela tem essa característica de hidrofobicidade. Já o citocromo C, ele fica lá, ó, na parte hidrofílica da membrana. Então, a gente tem aqui os vários complexos atuando. E você vai ter aqui um fluxo de elétrons e o aceptor final desses elétrons é o oxigênio. Então, o oxigênio recebe esses elétrons, se reduz formando a água. Então, vamos compreender um pouquinho da estrutura, já que a gente tem vários complexos aqui presentes. Então, vamos aqui para o primeiro complexo, que é exatamente NAD desdrogenase. O complexo 2 é a succinato desdrogenase. O complexo 3 é aquele complexo do citocromo B6, BC1. Depois flui para o citocromo C, que passa finalmente para o complexo 4, que é a citocromo C oxidase. Vai receber os elétrons e forma a água. Então, há um fluxo de elétrons, onde o aceptor final é o oxigênio. Então, vamos compreender como é que tudo isso acontece lá na mitocôndria. Então, vejam que a mitocôndria ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Aqui a gente está no espaço entre as membranas. Então, essa aqui é a membrana interna. Não está aparecendo a mitocôndria toda, mas é como se aqui em cima tivesse a membrana externa. E esse é o espaço entre as membranas. Para o lado de cá, a gente tem a matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial vai ocorrer o quê? O ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E aí, NAD reduzido será formado. Então, esse NAD formado ele já vai passar os elétrons que vão passar pelo complexo 1 até a ubiquinona. Observe que nessa etapa, onde o elétron passa para a ubiquinona, ocorre o bombeamento de íons H+, ou seja, prótons, né? H+ passa para esse espaço entre as membranas. O elétron da ubiquinona, ele segue o seu destino e passa aqui, olha, para o complexo 3. Vejam que nessa etapa, novamente, vai ocorrer o bombeamento de H+. Do complexo 3, passa para o citocromo C, que passa para o complexo 4, que passa diretamente para o oxigênio, formando água. Nessa etapa aqui, também ocorre bombeamento de H+. Então, vejam que quando o elétron vem do NAD reduzido, até chegar ao oxigênio, nós temos aqui, olha, 3 etapas onde ocorre o bombeamento. 1,
2 e 3. E quando os elétrons vêm diretamente do FAD, então ele entra nessa via transportadora justamente a nível de complexo 2. Então, os elétrons do complexo 2 passam para a ubiquinona, que passa para o complexo 3, citocromo C, complexo 4. Vejam que quando a gente tem esse fluxo de elétron começando do FAD, né, passando aqui do succinato para o fumarato, o bombeamento de H+, ele ocorre em 2 dessas etapas e não em 3. Então, a gente vai ver que para o balanço energético, a quantidade de ATP formado, isso vai influenciar. Então, NADs vão formar um gradiente, né, vão bombear muito mais H+, do que o FAD. Vejam que nós temos aqui outras estruturas também. Outros transportadores e outras proteínas aqui também presentes. Então, o NAD pH, ele também pode doar esses elétrons que vai para a ubiquinona e passa por todo o fluxo até chegar no oxigênio. E nós temos a presença aqui em verde de uma enzima, que é a alternativa oxidase. Essa enzima, ela recebe os elétrons. Então, vejam que a nível de ubiquinona, os elétrons eles podem passar diretamente para o oxigênio através da ação dessa alternativa oxidase. Então, o oxigênio recebe os elétrons e se transforma em água. Então, é uma via de fluxo de elétrons e que não está envolvida com a síntese de ATP. Então, a gente vai ver lá na frente que essa enzima, ela tem algumas funções atribuídas a ela. E aí, vocês vão ver exatamente quais são essas funções. Mas é uma via de escape desses elétrons. Nós já falamos sobre radicais livres e sobre espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que muitas vezes são formadas, e aqui na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria é um local onde ocorre muito a formação dessas espécies reativas, assim como lá no cloroplasto também. Então, a formação dessas espécies reativas vai ser responsável pela oxidação de várias biomoléculas. Então, quando existe um fluxo muito intenso desses elétrons, às vezes o oxigênio, ao receber esse elétron, em vez de formar água, ele pode formar essas espécies, como por exemplo o peróxido de hidrogênio, o ânion superóxido, o radical hidroxila. Então, são formadas essas espécies reativas e que têm esse poder de oxidar todas as moléculas, assim, lipídios de membranas, DNA, proteínas. Então, quando tem excesso de elétrons, você pode ver que essa via vai ser uma via de escape desses elétrons e aí evita de formar esses radicais livres. Então, como a gente está vendo aqui, a oxidase alternativa, ela aceita elétrons diretamente da ubiquinona. Então, nós estamos observando aqui como é que ocorre esse fluxo de elétrons. Mas e como esse ATP ele vai ser formado? Então, da mesma forma que a gente já falou lá na fotossíntese, através da teoria quimiosmótica que explica exatamente como esse ATP vai ser formado. Então, o fluxo de elétrons ele vai ocorrer concomitante com esse bombeamento de íons H+. Esses íons H+, eles vão se acumular nesse espaço entre membranas e vai formar o quê? Um gradiente elétrico, porque vai ser carregado positivamente desse lado e mais negativo do outro lado. Além disso, um gradiente químico, por conta das concentrações dos íons H+. Então, vai formar o que a gente chama de gradiente eletroquímico. E lembrem que eu falei no início que essa membrana ela é muito impermeável. Então, vai ocorrer a formação desse gradiente. Esses íons H+, eles têm a tendência natural de voltar para equilibrar essas concentrações, mas como a membrana é muito impermeável,
eles não têm como voltar. Então, o único caminho que eles têm para fazer esse retorno é justamente através da enzima ATP sintase ou ATPase. E lembrem que, assim como lá na fotossíntese, essa enzima tem uma porção inserida totalmente na membrana e uma porção periférica, que tem várias subunidades. Dentre essas subunidades, a gente tem as subunidades aqui que tem exatamente o sítio de ligação com o substrato, ADP e PI. Esses H+, ao passarem aqui, eles vão ocasionar uma mudança de conformação nessa proteína, vai fazer como se fosse um rotor-startor, ela vai girar, e isso vai propiciar a formação do ATP. Então, o ATP ele vai ser formado, e a energia para essa reação ocorrer é justamente a energia formada nesse gradiente eletroquímico. E essa enzima aqui, a UCP, que é uma proteína desacopladora. Vejam que o que a UCP faz? Ela é uma via de retorno desse H+. Então, quando esse H+ passa pela UCP, desfaz aquele gradiente eletroquímico de H+. Então, é o que a gente chama de proteína desacopladora. Existem também substâncias químicas que são conhecidas como desacopladores, que eles fazem o quê? Justamente desfaz o gradiente e aí vai impactar diretamente na síntese de ATP. Alguns venenos conhecidos, como o cianeto, ele tem uma grande afinidade por elétrons, então ele não permite que o oxigênio receba esses elétrons aqui no final da cadeia transportadora da cadeia respiratória. Então, só relembrando, a cadeia respiratória ela é composta por vários complexos que estão dispostos na membrana interna. Os elétrons eles fluem, o aceptor final é o oxigênio. O ATP é formado a partir da energia gerada pelo gradiente eletroquímico de H+. E aí vamos para o saldo de energia. A produção máxima de ATP citosólico a partir da oxidação completa de uma molécula de sacarose a CO2 via glicólise aeróbica e ciclo do ácido cítrico. Então, a gente pode observar que na glicólise, a partir de uma molécula de sacarose, são formados 4 ATPs em nível de substrato e 4 NAD reduzido. Lembrando que o NAD, formado na glicólise, vai ser formado lá no citosol, ele precisa entrar na mitocôndria para ser reoxidado. Então, há todo um custo de energia para esse NAD sair do citosol e entrar na mitocôndria. Então, para cada NAD, serão formados 1,5 ATPs. 4 vezes 1,5, 6 ATPs. No ciclo do ácido cítrico, vocês lembram que na primeira etapa, quando o piruvato é formado, ele entra na mitocôndria, ele vai sofrer aquela primeira oxidação que gera um NAD e depois ele vai para o ciclo propriamente dito do ácido cítrico e para cada molécula de sacarose, juntando todo esse processo, a gente vai ter 4 fosforilações em nível de substrato, 4 FAD-H2 e 16 NAD-H. Para cada NAD-H que foi formado lá no ciclo do ácido cítrico, que já está dentro da mitocôndria, vejam que a quantidade de ATP gerada é bem maior, porque não tem o custo de transporte, porque ele já está no local ideal. Então, a gente vai multiplicar cada NAD por 2,5 e cada FAD por 1,5. Juntando tudo, a gente vai ter aqui um saldo geral de 60 ATPs para cada molécula de sacarose. Vamos falar agora da regulação do processo de respiração nos vegetais. Então, a gente tem um modelo de regulação que é de baixo para cima. Então, veja que nós temos aqui todas as etapas,
partir da frutose 6-fosfato, formando fosfenolpiruvato, piruvato. Então, essa aqui seria o quê? A glicólise, a primeira etapa. Depois o piruvato, ele vai ser oxidado, vai gerar acetil-CoA, que é exatamente a molécula que entra no ciclo do ácido cítrico. No ciclo são formados NAD e FAD, que vão para a cadeia de transporte de elétrons, e no final ATP será formado. Então o ATP, ele é o produto final, né? A respiração celular, ela ocorre principalmente para quê? Para gerar energia. Então, as células elas vão regular essa concentração de ATP. Então, quando há demanda de energia, mais ATP será formado. E sempre na célula, quando a quantidade de ATP está alta, significa que a quantidade de ADP e fosfato está baixa. E qual é o objetivo da cadeia transportadora de elétrons? É receber aqueles elétrons, passar e no final gerar ATP. Então, a respiração como um todo tem esse objetivo. E o próprio produto da respiração vai ser um elemento de regulação. Então, quando a concentração de ATP já está alta o suficiente, isso sinaliza para a célula que ela tem que desativar a cadeia transportadora de elétrons. Se a cadeia transportadora de elétrons ela vai ser desativada, significa que NAD reduzido não vai... O NAD reduzido ele não vai ser reoxidado, ou seja, vai acumular NAD reduzido. O NAD reduzido, a sua concentração, por sua vez, vai regular aqueles pontos específicos no ciclo do ácido cítrico, que são aqueles pontos de formação de NAD reduzido. Então, vamos lá. ATP em alta concentração vai inibir aqui a cadeia transportadora. A cadeia transportadora não funcionando acumula NAD. O NAD acumulado vai interromper essas etapas do ciclo e significa o quê? Que se essa reação aqui ela não acontecer, você vai ter o acúmulo de isocitrato. Lembrem que o isocitrato se transforma em citrato e citrato em isocitrato. Então, vai ocorrer a acumulação de citrato. O citrato acumulado, ele vai atuar como um inibidor dessa etapa aqui, onde o fosfenolpiruvato se transforma em piruvato. Então, não vai ter a formação do piruvato. E também ele vai inibir a reação onde o fosfenolpiruvato se transforma em malato. Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer exatamente o acúmulo de fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato acumulado, ele vai inibir a enzima, a hexoquinase, que vai transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, interrompendo dessa forma todo o processo de respiração celular. Isso quando os níveis de ATP estão altos. E quando os níveis de ATP estão baixos? Então, significa que há demanda por mais energia, por mais ATP. Então, quando os níveis de ATP estão baixos, significa que os níveis de ADP e PI estão altos. E esse ADP alto vai ativar a cadeia transportadora, vai ativar o complexo da piruvato deshidrogenase e vai ativar aqui aquelas primeiras etapas da glicólise. Então, na verdade, a gente tem essa regulação que a gente diz que é de baixo para cima. Há sempre uma comparação entre os processos de respiração e fotossíntese. Então, a gente vai observar que todos os tecidos eles respiram, mas somente os tecidos verdes têm a capacidade de realizar a fotossíntese. Então, na presença de luz, a fotossíntese e a respiração celular elas vão ocorrer simultaneamente. E as plantas elas respiram aproximadamente metade da produção fotossintética diária. E vários fatores podem afetar essa taxa de respiração nas plantas. Espécie, o tipo, a idade, concentração externa de oxigênio, suprimento de nutrientes.